Boa noite a todos. Hoje nós encerramos o nosso ciclo de palestras sobre ansiedade. E o título da minha palestra é o Reiki acolhendo a ansiedade. Sejam todos bem-vindos. Na nossa palestra, que é semanal, contamos com a presença de todos. Nós somos o grupo de Reiki Vijaya Rei. Nossa formação era um trabalho para ser um trabalho presencial, e nós estamos situados em São Bernardo do Campo, mas com o evento da pandemia, né, nós passamos para o trabalho online. Então, nós temos a nossa palestra toda terça-feira e o envio de reiki aos presentes e o envio de reiki à distância ao planeta. O nosso objetivo é trazer um tema, uma palavra, um assunto, promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio de energia Reiki. Quando isso acontece? Acontece todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, via plataforma Zoom Meeting. E na última terça-feira do mês, neste caso, esta terça-feira, nós teremos também, às 21 horas, ao vivo no Instagram, o envio de Reiki com a doutora Camila e com a Berta Barbosa. O que nós já fizemos este mês? Então, nós fizemos um trabalho, uma palestra sobre a morte, sobre depressão, sobre dor, os nossos 5 sentidos, o Reiki para todos, animais, crianças e idosos. E a ansiedade e o Reiki, também com foco nos mesmos assuntos, né? Animais, crianças e idosos. A nossa palestra está no canal do YouTube, Jarita Vijaya, e está disponível para quem quiser conferir o nosso trabalho. E também para interagir conosco, né? Com algum comentário ou com alguma questão, que aí nós estaremos acompanhando e poderemos responder futuramente. O que vem por aí? Essa é a nossa agenda de outubro. Então, nosso assunto será o autoestima e o Reiki, também voltada para os animais, para as crianças e para os idosos. A palestrante da noite sou eu. Meu nome é Suzana Uenoyama, né? Sou reikiana nível 3, auriculoterapeuta, fitoterapeuta e artesã. E aí estão as minhas redes sociais. E eu sou acompanhada, né, da equipe que está toda conosco hoje, né, a equipe Vijaya Rei. Essa é a Camila, a doutora Camila Marques, que é a nossa fundadora, né, promotora de todos esses nossos eventos, né? Ela é mestre em Reiki, Jarita Vijaya, médica veterinária, acupunturista, apômetra, psicanalista integrativa, arte-terapeuta, practitioner dos Florais de Saint-Germain e é a nossa mentora, com as suas redes sociais também. Andrea Marangoni, mestre de Reiki, Padma Gautami, é artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar, apômetra e também fundadora do nosso grupo. Aí também vocês têm as redes sociais dela.
Maria Celina Zaboto, nossa ultra mestra de Reiki, Devachandra, terapeuta integrativa, terapeuta floral, apômetra e arte terapeuta em formação, com as suas redes. Berta Barbosa, mestra de Reiki, Mani Prem, é taróloga, terapeuta integrativa, auriculoterapeuta e apômetra, com sua rede social também. Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta integrativa, apômetra e terapeuta floral, com sua rede social também. Giovana Martinez, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, terapeuta floral, hipnoterapeuta e confeiteira, com sua rede social. Doutora Ivete de Gouveia, reikiana nível 2, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta floral e especialista em linguagem corporal, com a sua rede social. E nós somos o Reiki em Ação. Nós temos 2 grupos de Reiki, onde nós temos os nossos atendidos. Caso alguém se interesse, inclusive, em participar, pode colocar aí no chat, ou então nos comentários lá no YouTube, quando acessar a nossa palestra. Nós enviamos Reiki durante a semana, né, às quartas, quintas e aos sábados. Vamos iniciar, então, a nossa palestra. Vamos começar pela definição do Reiki. O Reiki é uma energia universal que está em toda parte, com uma frequência abrangente, curadora e vital. Ele auxilia no processo de autocura do próprio corpo, relaxa os músculos, alivia pequenas dores, auxilia no relaxamento mental e proporciona um bem-estar prolongado. Ao ser iniciado, o reikiano estará sintonizado como receptor e emissor da energia universal. A sua aplicação, a aplicação do Reiki, é bem ampla, como nós temos visto durante as palestras deste mês. E chegamos ao nosso tema, a ansiedade e o Reiki para todos. Assim, o Reiki é para todos, para os animais, para as crianças, para os idosos, né? para os adultos, para todo mundo. Vamos começar pela ansiedade e os animais e o Reiki. Essa palestra sobre a ansiedade e os animais foi dada pela nossa mentora, a doutora Camila. Então, nós temos assim, os animais são seres sencientes que convivem conosco em nosso ambiente e em nosso planeta. Eles convivem conosco em vários ambientes, em ambientes naturais, ou em confinamento destinados à alimentação, ou em ambiente doméstico, como são os nossos pets. Aí nós temos um cachorrinho doente, né? Então, a doutora Camila explicou sobre a convivência nossa, né, do ser humano, com os animais. Os animais convivendo com o ser humano e acompanhando
por amor, né? É um relacionamento de entrega total, por absoluto amor. O animal não pede nada, não quer saber se você é rico, se você é pobre, né? Ele te ama e te acompanha. Mas também a gente acaba aprendendo que essa ligação amorosa acaba por trazer para os animais o papel de absorver as energias das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Aí temos uma gracinha, né? Os nossos pets ansiosos. Então, assim como os humanos, os pets também têm transtornos de ansiedade, né? E aí eles estão associados ao ambiente onde nós estamos, né? A nossa família, a nossa história familiar, né? E também tem causas fisiológicas. Contando da sua experiência clínica, a doutora Camila observa que a ansiedade nos nossos animais de estimação é principalmente observada nos animais que foram humanizados. A gente sabe, né, que muita gente adota um animal e acaba tratando como se fosse um filho, né, uma criança. E o tratamento para um animal acaba sendo muito próximo de uma criança. E os animais acabam aprendendo isso e acabam desenvolvendo algumas doenças por culpa do convívio com a gente, né? Então, ela acabou enumerando os principais sintomas que ela encontrou durante a experiência dela como veterinária. Então, você tem vocalização excessiva, lambedura recorrente, movimentos repetitivos, respiração sempre ofegante, destruição de objetos, falta de apetite na ausência do tutor, ou urinar e defecar em hora ou em ambiente impróprio, e o excesso de alimentação. Ela notou também que a ligação desses sintomas, né, com os sentimentos dos seus tutores é a influência do meio ambiente, do meio familiar. Né? Podemos inferir que a relação é simbiótica entre os animais de estimação e os seres humanos. Os animais, na realidade, são sinalizadores biológicos da presença da ansiedade, por absorverem as nossas energias, não é? E aí, nós temos outra gracinha, né? E a gente vai explicar onde o reiki pode atuar nos casos dos animais. O reiki pode ser ministrado nos animais e eles se entregam muito docilmente, mais do que qualquer ser humano. Da mesma forma que o reiki sobre os humanos, o reiki equilibra e harmoniza. Assim é para os animais também, só que mais rapidamente. Né? O ser humano é mais resistente. Os animais não, eles se entregam, eles estão abertos. E aí a gente aplica reiki num animal e ele rapidamente reage. Os animais são sensíveis às energias, né? Todas as energias ambientais e as energias do próprio reiki, né? Por serem abertos, eles não têm
os mesmos preconceitos, nem as barreiras que nós temos, né? Então, eles, assim como eles estão abertos, né, às nossas vontades, à nossa necessidade, né, eles precisam estar conosco, né, e eles amam incondicionalmente. Então, eles são sensíveis a tudo. Os animais são abertos para o reiki da mesma forma que são abertos para nós, né? Ele pode, sim, você pode ministrar e ele está aberto para receber e, e é muito rápido. E eles logo se reequilibram muito mais do que a gente, né? E os animais, na realidade, por essa sensibilidade e pela convivência que nós temos e pela experiência que nós temos, né, com a aplicação do reiki em animais, a gente chega à conclusão que os animais são os nossos cuidadores, curadores, né? E eles absorvem as nossas energias, mas, ao mesmo tempo, né, a gente, ao aplicar o reiki, nós estamos tratando nessa simbiose que às vezes não é tão saudável para o animal. Aí a próxima palestra que nós tivemos foi sobre ansiedade e o reiki para as crianças. Achei essa charge muito bonitinha. A minha ansiedade fica ansiosa com a própria ansiedade, não é? Na realidade, é um processo um tanto quanto cíclico, né? Quanto mais ansioso você fica, mais ansioso você fica de ficar ansioso. A nossa psicóloga Elizabeth Sanches, que foi a nossa palestrante no evento, nos explicou sobre as possíveis causas de ansiedade em crianças, que, por sua vez, podem ser divididas em hereditárias ou de aprendizagem no meio ambiente. Quanto à questão de aprendizagem, ela destacou 2 tópicos: a educação superprotetora, que priva a criança das atividades normais e relativas ao seu próprio desenvolvimento, né? Promovendo o que a gente poderia chamar de uma bolha de proteção. Ou então a educação supercrítica, que seria o outro lado, né? As exigências dos pais exagerada, né? Por falta de empatia, provoca sentimentos negativos na criança. Outra situação são as situações estressantes e traumáticas, né? Mudança de escola, rejeição parental, ausência física dos pais, nascimento de um outro irmão, dificuldades financeiras da família. Todos esses eventos, um acidente, um terremoto, seja lá o que for, né, são eventos que afetam as crianças e podem trazer ansiedade para elas. Assim, a ansiedade pode advir de diversas situações e trazendo a sensação à criança de incapacidade de lidar com as situações críticas. A criança acaba refletindo o meio ambiente familiar e o meio social, muito parecido com os próprios animais, né? Nesse ponto, eles são bem semelhantes. E ela enumerou também as fobias, né? Existem várias fobias específicas, e cada uma, por sua natureza, acaba por causar ansiedade.
Outro item que a gente não pode esquecer também é a pandemia, né? Quer queira, quer não, nós temos que falar sobre ela. A pandemia também foi um gatilho durante esse tempo todo para transtornos de ansiedade, não só nas crianças, né? Em todas as pessoas, né? Adultos, adolescentes, né? Os idosos principalmente, que foram considerados logo de cara como pessoas de risco, né? Então, a pandemia realmente, para as crianças, né? Mais indefesas, também foi um gatilho importante. Nós temos outras causas, muitas causas ainda, que serviram de gatilho para as crianças, como dependência afetiva, crianças e adolescentes sobrecarregados de tarefas ou atividades. Muitas dessas tarefas, inclusive, foram feitas online, e aí era um acúmulo de tarefas para fazer, de ver, e isso tomando muito da, do próprio tempo da criança, né? A criança deixando de ser criança para ser um mini adulto, com cheio de responsabilidades e atividades. E aí nós vamos esbarrar em outro problema, né? Que é a lembrança do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, Elizabeth também trouxe, falando do suicídio, que também pode ocorrer, principalmente entre os adolescentes, né? Por causa de todo esse estresse que nós vivemos, né? Do próprio estresse da idade, né? O adolescente é um rebelde sem causa, e aí dentro dessa pressão toda, com a pandemia e tudo mais, foi está sendo inclusive um problema. E ela trouxe dados estatísticos a respeito disso. Aí, sob um olhar terapêutico, ela analisou e concluiu, por medidas saneadoras, a necessidade de um diálogo, de uma maneira empática, considerando o respeito, a assertividade e a amorosidade. Aí nós perguntamos como o reiki pode ajudar. Então, uma coisa que a gente sempre comenta é que nós precisamos da permissão, né? Para enviar o reiki, a pessoa tem que se permitir receber. E da mesma forma as crianças, né? Ele tem, com a permissão das crianças, a gente pode aplicar, principalmente nas crianças que são muito agitadas, ou com algumas questões de mudança de hábito, né? Porque a aplicação do reiki tem a intenção de levar a harmonização e o equilíbrio às crianças. Estudos mostram que o reiki ajuda na melhora em comportamentos obsessivos ou restritivos, melhora a interação social e melhora o desenvolvimento global das crianças. Nós temos outros estudos que mostram que o reiki aplicado aos bebês pode possuir efeito calmante, diminui a quantidade de cortisol no sangue, facilita a alimentação, traz calma, diminui as cólicas e crises de choro e melhora a qualidade do sono. Também pode ajudar
com as crianças que têm medo de dormir, né? Dormir no escuro. Isso é muito comum, né? Tem um terror noturno e pesadelos. E aí ele vai propiciar calma, né? E, e aí as crianças vão conseguir lidar melhor com o medo. Uma coisa interessante que nós falamos de outras vezes, né, e vamos insistir, é o fato da criança poder aprender a aplicar o reiki, né? O reiki pode ser ensinado para as crianças. Futuramente, quem sabe, o nosso grupo possa ter um curso, né, de reiki para as crianças. Deve ser muito interessante ensinar uma criança a aplicar o reiki, não é? E aí existem já cursos, né, para crianças e adolescentes. E aí as crianças são ensinadas, né, como se fosse uma brincadeira, né, através de desenhos, de vídeos, para aplicar o reiki. A nossa última palestra da semana passada foi ansiedade e o reiki para os idosos. Foi ministrada pela doutora Ivete, né? Que nos levou a olhar para a nossa vida, um olhar profundo para a história de cada um olhar que nos leva para as mudanças nas fases da vida, da infância até a velhice. E as mudanças que no decorrer do tempo podem trazer através de transformações que todos nós passamos. E muitas vezes pode nos trazer ansiedade. Falando, né, sobre a ansiedade é uma manifestação normal do ser humano, né? Todos nós, de alguma forma, em algum evento, em alguma ocasião, temos ansiedade. É normal, né? No entanto, quando a ansiedade extrapola alguns limites, né, ela pode se tornar patológica, né? A ansiedade normal é caracterizada, como é que se diz, ela tem características que a gente vai tendo pelas fases do crescimento, né? Conforme você vai crescendo, você tem as ansiedades normais de uma fase para outra, da infância para a adolescência, adolescência para a fase adulta, isso é normal, né? E também através das experiências novas, né? E essas experiências novas, né, é o que a gente coloca como no desenvolvimento da própria personalidade, né? Você vai mudando e cada mudança dentro da sua própria personalidade causa ansiedade. Mas é uma ansiedade normal, todo mundo tem. A ansiedade, no entanto, pode ser patológica, né? Que por sua vez é descrita como um estado emocional desagradável, motivado por alterações emocionais e corporais desproporcionais na sua intensidade e na sua duração. Já é um sentimento, uma sensação, né, que vem acompanhada de manifestações físicas, né, tem manifestações mentais e aí, quando aquilo toma uma proporção descabida, né, de intensidade e de duração, aí a gente pode considerar como sendo patológico. Ela falou também sobre a sintomatologia da ansiedade, né, todos os sintomas,
sobre os recursos que nós dispomos para o tratamento, sobre o curso clínico da patologia, né? E trouxe para a gente também dados estatísticos da evolução da ansiedade. Nos trouxe também a visão de que devemos pedir ajuda, né, para retornar à harmonia e equilíbrio, usando o olhar sobre si e sobre a prevenção à saúde. Ela fez muito questão de bater nessa tecla, que nós temos que fazer a prevenção, não deixar que a coisa avance de uma tal forma que pode parecer que não tem mais controle, né? Então, é melhor, como diz o velho ditado, prevenir do que remediar. E aí, onde o reiki pode ajudar? Aí nós temos um senhor bem zen, né? Bem à vontade. Então, o reiki é como prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com uma proposta de se reorganizar e reequilibrar. Lembrando sempre que a recuperação da saúde deve ser equacionada juntamente com a integração do ser humano com o meio ambiente e com a sociedade. Nunca esquecendo que é uma prática integrativa complementar ao tratamento que o indivíduo já está recebendo, né? E finalizando a palestra com novos dados sobre a ação das energias atuantes no nosso corpo e no ambiente. Nós somos energia e tudo que nos cerca também tem energia. Então, existem muitos estudos hoje sobre todas essas atuações, inclusive a atuação do próprio reiki. Dessa forma, estou então finalizando a nossa palestra. Também gostaria de comentar que assim as palestras todas elas foram muito profundas, detalhadas e tiveram muitas nuances, né? O que eu trouxe para vocês foi realmente um resumo, né? E aí, se alguém estiver mais interessado em um item ou outro, nós estamos lá no YouTube e aí você poderá acessar as nossas palestras, né? Com todos os dados, mais concreta, mais completa. E para finalizar, eu vou usar a mesma frase que a doutora Ivete usou na palestra dela, porque é uma frase do nosso mestre, né, Mikao Usui, mas se diz o sintonizador, né, o precursor, né, que trouxe a energia rei. Se o nosso espírito é saudável e em conformidade com a verdade, o corpo vai ficar naturalmente saudável. Então, mente sã, in corpore sano. Ele também era da mesma opinião. Somos gratos, somos todos luz. Aí, nós vamos continuar na próxima terça-feira com o nosso novo tema, a autoestima, o reiki e os animais, pela doutora Camila, né? Dia 5/10/2021, às 20 horas. Nós temos aí o nosso Pix. Se você quer nos ajudar, nós aceitamos e agradecemos.